Satanás invadiu a raça humana com enfermidades. Se você não conhece Jesus Cristo, você não sabe viver. Eu vou repetir: se você não conhece Jesus, você não sabe o que está acontecendo ou como viver. Mas se você conhece Jesus Cristo, não importa quem você é e quanto dinheiro você tem ou não tem, você sabe viver. Isso nos ajuda um pouco, nos ajuda a entender a respeito dos tempos no qual Jesus ministrou, no tempo em que ele viveu. Naquela época específica, não havia esse negócio de classe média. Alguns se encaixavam nessa categoria, mas não eram muitos. Existiam aqueles que eram terrivelmente afligidos pela pobreza e aqueles que eram muito ricos, com poucas pessoas entre os dois. Jesus era um camponês e, em meio ao espectro total da sociedade, é uma classe muito baixa. Ele era um camponês. Ele não era um produto de suas escolas rabinas. E ele os chocou quando tinha apenas 12 anos, no templo. Enquanto os mestres da lei literalmente tremiam com suas perguntas e suas respostas com 12 anos de idade. Eu já estive várias vezes em Nazaré. E existe um monte lá, como se fosse uma ferradura. Na pequena, digo pequena, mas hoje existem quase 50 mil pessoas vivendo ali. Mas na época de Jesus haviam apenas algumas centenas de pessoas. Tem um penhasco ali com uma estrada na parte de baixo, de onde os patriarcas da cidade queriam jogar Jesus lá de cima e matá-lo, porque ele disse: hoje as escrituras se cumpriram diante de vocês, ou seja, eu sou o Messias. Eles não conseguiam entender esse camponês, esse homem que é filho do carpinteiro, que vimos sair da floresta ao redor de nossa cidade carregando madeira. Joséfo disse que ele fazia jugos com suor em seu rosto. Esse era Jesus. Por que é que Deus fez as coisas assim? Ele podia ter nascido em Belém com 1 milhão de carruagens de fogo servindo de apresentação, com milhares de anjos louvando o seu nome, pois a linhagem dele era perfeita. Se a dinastia de Davi tivesse continuado, José estaria no trono, seu padrasto. Mas claro que isso já não existia mais. E agora, o último ano de seu ministério público, eram poucas as sinagogas aonde ele podia entrar. Eles eram ameaçados, seriam excomungados. Os líderes religiosos diziam: se você recebê-lo em sua sinagoga, independentemente das curas e dos milagres, não importavam. Se você recebê-lo, nós vamos excomungar você. Então agora ele estava em uma sinagoga, como li a declaração que ele fez. Os últimos 12 meses de seu ministério foram diferentes. Mas naquela manhã, em um sábado de manhã,
porque os cultos nas sinagogas aconteciam aos sábados, como são até hoje. Naquele sábado de manhã, uma pobre alma que amava a Deus, que tinha entregado a vida para o Senhor mesmo em sua pobreza e teve que andar encurvada aonde quer que ela fosse, com a humilhação em sua vida e a dor que tocava suas costas enquanto ela caminhava, e agora chegou a um ponto aonde a dor só aumenta a cada passo. E talvez algo tenha dito para ela: não tente ir para a igreja nessa manhã, você não está em condição de ir. Mas glória a Deus, porque ela foi. Glória a Deus. Se você não vem na igreja, a noite que você não vem, talvez o Espírito Santo tenha uma palavra especial para você. E encurvada, uma filha de Deus, por 18 anos, com uma enfermidade. Essa é uma figura perfeita do mundo. Satanás invadiu a raça humana com enfermidades. Se você não conhece Jesus Cristo, você não sabe viver. Eu vou repetir: se você não conhece Jesus, você não sabe o que está acontecendo ou como viver. Mas se você conhece Jesus Cristo, não importa quem você é e quanto dinheiro você tem ou não tem, você sabe viver. 18 anos, era um espírito demoníaco? Não, ela não estava possessa pelo demônio, mas ela era afligida pelo demônio. Ela era oprimida pelos poderes das trevas. Essa pobre alma, Jesus a chamou de filha de Abraão. Essa mulher não deve ser liberta. Essa filha de Abraão que está presa por esse espírito, ela não deve ser liberta? Escuta aqui. Não só o mundo, claro, eles estão nessa condição de uma maneira ou de outra, mas milhões de cristãos estão na mesma situação. Um espírito de enfermidade, pode ser física, pode ser espiritual, pode ser doméstica, pode ser mental, pode ser o que for, mas um espírito de enfermidade. Não estão possessos pelo demônio, mas o espírito de enfermidade pode trazer doenças, pode trazer enfermidades e depressão, como o Doni pregou muito bem no domingo passado. E pode trazer essas coisas. Alguns de vocês vão ter problemas para acreditar no que vou dizer, mas antes de duvidar, olhe para você mesmo. Há um tempo atrás recebemos uma carta, entre os milhares e milhares de e-mails que recebemos, e esse irmão escreveu, ou a esposa dele escreveu, e ela disse: assistindo a mensagem da cruz, o nosso mundo mudou totalmente. Ela disse: o meu esposo, que era salvo e ele está salvo e é cheio do Espírito, estava preso pelo álcool pelo mesmo número de anos, 18 anos. E vejo alguns de vocês olhando para mim pensando: não é possível, quem é salvo não pode estar preso pelo álcool.
existem milhões e milhões de cristãos que estão presos com essa enfermidade. Ele estava tentando parar, lutando para parar, e não conseguia. Não conseguia parar. Bem, se eu estivesse lá, eu ia dizer a mesma coisa. Eu nunca bebi nenhum tipo de bebida alcoólica em minha vida. Mas alguns de vocês aqui, isso é um problema para vocês. E o que é um problema para você pode não ser comigo, mas o que é um problema comigo pode não ser para você. 18 anos, terrível. Lutando com aquilo, tentando parar. Um espírito de enfermidade. E quando ele e sua esposa ouviram essa palavra, a resposta está na cruz. A resposta está na cruz. Pela primeira vez ela disse para o esposo: eu vi a luz, eu vi a luz. Glória a Deus. E o poder de Deus veio sobre ele. E aquela garrafa foi deixada de lado e ele não bebeu mais. E ele disse: faz 9 meses que estou liberto. Aquele filho de Deus não deveria ser liberto? Agora, quero que você pense um pouco nisso. Bem, não acho que alguém pode ser preso pelo álcool ou qualquer outra coisa assim e ainda estar salvo. Deixa eu te falar algo que o Jonathan Edwards falou da filha dele. O Jonathan Edwards foi usado por Deus no século 17, como poucos homens foram usados. Talvez os Estados Unidos não existisse se não fosse por esse homem. Um jovem chegou para ele e disse: Dr. Edwards, ele disse: eu amo a sua filha, estou pedindo a mão dela em casamento, prometo ser um bom esposo para ela. O Dr. Edwards olhou para ele e disse: filho, você não pode tê-la. E ele perguntou: por quê? Ele disse: ela não é digna de você. E ele disse: não, eu sei que não sou digno dela. Não, você entendeu mal. Eu não disse que você não é digno, eu disse que ela não é digna de você. E ele disse: eu não entendo. Ela está salva, não é? Sim, ela está. Mas filho, o Espírito de Deus pode viver com algumas coisas que o ser humano não pode. Damos risada, mas agradeço a Deus, porque o Espírito de Deus pode viver em nós quando parecemos estar destruídos. Oh, glória! Glória a Deus! Eu quero dizer isso outra vez. Glória a Deus pelo Espírito dele que mora em nós e habita em nós. Mesmo envergonhando a ele, entristecendo a ele, mas ele não vai embora. Glória a Deus. E ele disse: tinha uma mulher ali com um espírito de enfermidade já há 18 anos. E ela estava presa e não podia se levantar. Ela não podia se levantar. Você não pode resolver o seu problema. Você não pode. O mundo não tem resposta para o seu problema também. Me mostre o melhor psicólogo na terra, vão cobrar $300 por hora e não podem te ajudar, amigo. Seus médicos não podem te ajudar, amigo. Sua família também não pode te ajudar. Podem te amaldiçoar, mas não podem te ajudar. Mas existe alguém
Existe alguém que pode curar, pode libertar, e quero declarar algo, e você tem que me ouvir. O único que pode libertar os cativos, que pode curar a pessoa, que pode libertar a pessoa, é Jesus Cristo. E mais ninguém pode dar ao Senhor uma salva de palmas. Existem milhões pelo mundo afora que foram mudados pelo poder de Deus. Escuta aqui, Maomé não pode fazer isso, Buda não pode fazer isso, o Senhor Moon não pode fazer isso, nenhum outro ser humano pode fazer isso. Nunca houve. Eu perguntei para um professor muçulmano, perguntei quantos alcoólatras o Islã ou Maomé já libertou. Nunca vou esquecer, ele olhou para os seus sapatos e eu falei, como é que é? Não entendi. Eu falei, olha, eu não consegui te entender. A verdade era que ninguém, mas eu posso te mostrar milhões de pessoas pelo mundo que Jesus Cristo libertou. Mas você não pode libertar a si mesmo, e o homem não pode te libertar. Não é possível. Irmão Swagger, 30 minutos com você e meu problema estaria resolvido. Não estaria, não. Eu sou um ser humano, como você. Quando eu preciso de ajuda, eu tenho que ir até quem pode me ajudar. E ela não podia se levantar. Mas quando Jesus a viu, ele chamou para que ela viesse até ele. Oh glória! Você não sabe que naquela sinagoga, enquanto ele estava ensinando e vê ela, e ela estava encurvada, ele chama ela até ele. Escuta aqui, é por isso que esse programa de TV é tão importante. Não a gente, mas o método de espalhar essa mensagem para o mundo, para toda a humanidade, levando até eles. Isso deve ser feito, senhoras e senhores. Jesus, ele chama, mas usa meios como televisão, como rádio, a internet, seja como for, para trazer pessoas para si. Por isso vimos centenas e centenas de milhares de pessoas aceitando a Jesus Cristo através da televisão, porque aonde esse sinal chega, o Espírito de Deus também chega, tocando vidas e corações. E Jesus chamou aquela mulher, vem até aqui, e Ele está te chamando. Eu disse que Ele está te chamando. Eu disse que Ele está te chamando. Você tentou isso, tentou aquilo, tentou de tudo e não deu certo, mas Ele está te chamando. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! E você está sentindo esse chamado em seu coração e em sua vida. Um pregador me disse outro dia, ele disse, ele se trancou em um quarto e ficou ali por semanas e parou de pregar. E ele disse hoje, e era o último dia dele, ele disse que ele disse para o Senhor, a não ser que o Senhor faça algo hoje,
que me deixe saber, sem dúvida alguma, que o seu chamado está em minha vida, eu nunca mais vou abrir uma Bíblia para pregar o Evangelho. Ele disse: Jimmy Swaggart, eu estava com minha televisão no quarto. O seu programa começou, eu quase caí da cadeira. Você apontou para aquela câmera e você apontou para mim e disse: você é um pregador do Evangelho. Deus te chamou, Ele te libertou com o poder dele. Se levante e saia desse lugar de desespero e de desencorajamento e louve ao nome de Jesus Cristo. Levante mãos santas. I'm gonna praise the Lord, praise the Lord. Let all of God's children praise the Lord. Lift up those holy hands. Praise the Lord all you can. Let all of God's children praise the Lord. Me ajuda aí, por favor, Lord. I'm going to praise the Lord, praise the Lord. Let all of God's children praise the Lord. Lift up those holy hands, lift up those holy hands. Let all of God's children praise the Lord. Muito bem, agora vamos fazer o que Deus te chamou para fazer. I'm gonna praise the Lord, praise the Lord. Let all of God's children praise the Lord. Take off those heavy bands, lift up those holy hands. Let all of God's children, one more time. Let us praise the Lord, praise the Lord. Let all of God's children praise the Lord. Shake off those heavy bands, lift up those holy hands. Let all of God's children praise the Lord. Now let us praise the Lord, praise the Lord. Let all of God's children praise the Lord. Shake off those heavy hands, lift up those holy hands. Let all of God's children praise the Lord. Você pode se assentar. Estou quase acabando. E eles disseram: Ele está chamando você. Ele interrompeu seu ensino e disse: traga ela aqui. Glória a Deus. Eu não sei o que passou na cabeça dela. Aquele que criou os céus disse para mim: venha até mim. Glória a Deus. Venha para Jesus. Glória a Deus. E talvez ela tenha olhado ao redor e For me, running out the door on this cold morn with thoughts I just can't shake. My heart yearns to see you again. You're the girl that makes my heart ache. So I run to your door and hear your voice. I take you in my arms like never before. All I can think is there's no one else like you. All day, always together. All your thoughts of trouble just slipping away. And to see you again, you're the girl that makes my heart ache. So I run to your door and hear your voice. I take you in my arms like never before. All I can think is there's no one else like you. falado: será que ele está falando de mim? E disseram: sim, está falando de você.
todos estavam olhando para ela. 18 anos sofrendo com aquela condição. E ela se esforça e se levanta e caminha em direção de Jesus e para diante dele. Ele impõe as mãos sobre ela, glória a Deus, e repreende aquele espírito de enfermidade, e de repente ela começa a se levantar. Aleluia! Agora, eu não sei o que ela fez, mas eu acho que ela começou a dançar naquela igreja. Well, let's just praise the Lord. Praise the Lord. Let all of God's children praise the Lord. Take off those heavy bands. Lift up those holy hands. Let all of God's children praise the Lord. Cante a primeira parte dessa canção para mim, por favor. You should praise the Lord, no matter the situation. No matter that situation. And you should praise Him in the good times and the bad. In the good times and the bad. Because when you praise Him and believe, I know He's gonna bring you the victory. Gonna bring you the victory. So let all of God's children Praise the Lord. Escute, se existe uma enfermidade, uma prisão em sua vida hoje, você assistindo pela televisão, escutando, seja como for, se livre disso. Você está livre em nome de Jesus Cristo. Você está curado, você está liberto, você é livre. Praise the Lord. Praise the Lord. Let all of God's children praise the Lord. Shake off those heavy hands. Lift up Louve a Ele. Let all of God's children praise the Lord. Que esse seja o hino da sua liberdade. Praise the Lord. Praise the Lord. Let all of God's children praise the Lord. Take off those heavy bands. Lift up those holy hands. Let all of God's children praise the Lord. Eu quero repetir algo que falei no último domingo, pois se conecta com a mensagem do meu pai. Quando fazemos maratonas bíblicas e tal, a maioria dos pedidos de oração são iguais. A grande maioria deles diz: eu estou deprimido. Mais do que qualquer outro problema, eu estou deprimido. E quero repetir o que falei, sempre digo: sua vitória está em sua boca. Sua vitória está em sua boca. Quando você louva a Deus, você está tirando a ênfase da sua situação e você coloca o foco na solução, que é Jesus Cristo. Em segundo lugar, quando você louva ao Senhor, aumenta a sua fé. Aonde há o verdadeiro louvor, sempre existe fé. Eles caminham juntos. Aonde não há louvor, não há fé. Aleluia. E por último, não é uma fórmula mágica que você toma e todos os seus problemas somem. É uma disciplina. Eu vou louvar ao Senhor, não importa o que acontecer ao meu redor ou o que estiver acontecendo em minha vida. Posso estar passando pelo vale da sombra da morte, mas eu vou vencer. Amém, amém. Levante suas mãos, vamos concordar em oração sobre o que vai acontecer na maratona. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos em primeiro lugar
pelo Espírito do Senhor que está nesse lugar, pelo louvor, pela adoração, que podemos ir até o Senhor no nosso momento de necessidade. Quando te glorificamos, o Senhor trabalha por nós. Precisamos da sua ajuda amanhã e quarta-feira em relação à maratona. Fale com as vidas enquanto as pessoas obedecem. Abençoe-os, 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 enquanto levamos o Evangelho para os 4 cantos do mundo. E todos dizem amém, amém, amém. Outra vez. Praise